Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre o mercado de dermocosméticos. A busca por dermocosméticos gira em torno da procura por resultados cientificamente comprovados e segurança para peles sensíveis. Os consumidores buscam ativos com alta performance, que tratem condições específicas, mas, frequentemente, questionam a real diferença desses produtos em relação aos cosméticos comuns e aos medicamentos. O nosso convidado é Maurício Pupo, farmacêutico ítalo-brasileiro, pesquisador, professor especialista em cosmetologia e fundador e CEO da Adatina Italy. E nós vamos conversar com ele sobre este mercado que é maravilhoso, um mercado que reserva características muito pessoais. E aproveito para te agradecer por você ter aceito o convite do IBF Campinas Interior Paulista, o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, para esse bate-papo, né, sobre um tema que eu vou dizer a você o seguinte, Maurício, as pessoas gostam demais e querem entender muito sobre esse tipo de mercado. Então, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Milton. Para mim é uma grande oportunidade, uma honra ter sido convidado. Espero poder contribuir com você e com o público que a gente sabe está sempre ligado aqui no seu podcast. Olha, gente, o Maurício, ele vai falar, eu vou abrir o IBFcast justamente com essa pergunta, que é história de vida. A gente gosta de contar histórias, muitas vezes aqui dentro do IBFcast. E eu gostaria, Maurício, que você falasse agora para o público que está nos acompanhando nesse momento sobre a formação da Adatina, quer dizer, quanto tempo tem a Adatina, mas o que motivou a criação da Adatina? Olha, Milton, é uma história assim, cheia de momentos, né, especiais. Em 2005 e 2006, eu resolvi que eu deveria retornar para a Itália para fazer algumas pesquisas de desenvolvimento, né? No Brasil eu dava aula, frequentemente eu ia para a Itália levar os meus alunos, fazer estágio lá. Aí resolvi me estender, ficar um pouquinho mais quando eu tive contato, então, com matérias-primas, com certificação orgânica, todas naturais, feitas de derivados da oliva. Então não é que é óleo, não, mas é aquela química antioxidante da oliva que a gente sabe que faz tão bem para a nossa saúde. E desenvolvi lá na Itália cerca de 24, 25 produtos nesse período aí de 1 ano, 2 anos que eu fiquei lá. Aí trazendo esses produtos para o Brasil, conversando com uma amiga minha, que inclusive era gerente de uma empresa de silicones na época, ela me perguntou, o que você vai fazer com esses produtos? Eu falei, olha, eu vou dar para os meus alunos da pós-graduação. Ela falou, não, você deveria vender. Eu falei, mas como que eu vou vender se eu sou um professor? Não, abra a sua própria marca. E foi aí que então eu falei, olha, então eu vou entrar na área de dermocosméticos. E aí uma coisa muito interessante foi o seguinte, até você me perguntou ali nos bastidores, da onde veio o nome Adatina, né? Eu estava assistindo televisão e vi uma entrevista com o atual proprietário da marca Estée Lauder, que é uma marca francesa fenomenal. E aí ele estava falando da marca, etc e tal, e a Estée Lauder é a mãe dele. A mãe dele se chama Estée Lauder, que ele deu para a marca o nome da mãe. Eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Então eu comecei a pensar, quem na minha família tem um nome bonito? Aí, pode falar a história do Mussolini? Mas, claro, sem problema algum, não tem. Não sou fascista, mas a minha mãe, ela se chama Eda, né? Que é o nome da filha do Mussolini. Ela nasceu em 41, você vê que naquela época o pai dela devia estar fascinado com as coisas da Itália, colocou o nome dela de Eda, né? A filha do Mussolini é Eda Mussolini.
E aí então eu falei, ó, esse nome eu não posso pôr, porque não é legal, né? O cara lá não deixou uma boa impressão aqui na Aham. história da humanidade. E aí eu fui buscar um outro nome quando eu cheguei então no nome da Ada. A Ada foi a mulher que me criou. Ela é mãe da Eda, eu fui criado pela Ada. Uma mulher bonita, uma mulher carinhosa, uma mulher dócil, uma mulher gentil, muito trabalhadora e que assim me ensinou a ser quem eu sou. Uhum. E aí eu pensei comigo, olha, só Ada não fica legal. Aí eu me lembrei que o nome dela, o nome composto é Ada Tina. Ela não gostava desse Tina, porque em Nápoles tinha uma cantante, ela cantante é cantora, né, uma Aham. artista, chamada Tina di Lorenzo. Mas a mulher, aquela época, né, dançava com pouca roupa, então ela não gostava do E era um nome. escândalo na época, né? Na época era um Aham. escândalo. Aham. E a dona Ada, ela era muito católica, muito religiosa, então ela não queria o Tina. Uma vez eu era criança, eu peguei a carteira de identidade dela e falei, Ada Tina. Ela me tirou a carteira e falou em italiano, nunca mais fale esse nome. Mas aquilo na minha mente de menino, apaixonado por aquela mulher bondosa, bonita, trabalhadora, honesta, aquilo ficou como se fosse como todo menino se apaixona pela mãe, eu Sim. me apaixonei pela dona Ada. Fui pedir autorização para ela para usar o nome Ada Tina. Ela falou assim, ela pôs a mão aqui e falou: "Não faça isso comigo". Eu falei: "Mas eu posso ou não posso?" Ela falou: "Poder pode, mas com esse nome não vai dar certo". Aí ela assinou a autorização para mim e foi aí então que a gente industrializou e lançamos aqui no Brasil a marca Adatina Italy. Qual ano foi isso? Foi no ano de 2007. Então, o ano que vem a gente faz 20 anos aqui no Brasil. Nossa, que bacana. O que eu falei, né? Por exemplo, é importante a gente falar, a gente contar histórias de vida, mas eu acho que tem uma outra questão muito, muito importante, ô Maurício, que é a questão da consagração da marca, né? Que vai fazer aniversário, né? No ano que vem, nós estamos falando aí de 20 anos, Sim. né? E 20 anos a gente fala de consolidação Uhum. de marca. Como é que está a Datina hoje no mercado? Hein? Porque eu pergunto pelo seguinte, porque é um mercado, quando você fala em cosméticos, de uma Uhum. forma geral, é um mercado muito concorrido. Sim. Mas quando você fala em dermocosmético, você está falando e você está indo para uma seara Uhum. que é em relação à questão, por exemplo, de cuidados com a pele. Eu já sei, gente, que é a Datina que eu fiz a lição de casa. A Datina, ele tem, e o Maurício, como farmacêutico, ele tem todo esse cuidado que é extremamente importante em relação aos produtos que ele põe no mercado. Então, eu acho que seria interessante para as pessoas entenderem, né, essa linha, quando a gente fala em dermocosmético, né, o que essa linha dermocosmético oferece para as pessoas? Olha, dermocosméticos, Milton, é a única coisa que eu sei fazer. Até para esclarecer por que é isso aí. Claro, se me pedirem para eu fazer um cosmético, eu faço, mas eu não tenho Uhum, prazer. Meu negócio é dermo. Eu tenho como formação a profissão de farmacêutico. O que é o uhum, farmacêutico? Farma é medicamento, é droga. Então uhum, a gente foi educado, e na época eu fiz aqueles 5 anos de faculdade integral, né? Que uhum, era na minha época, para fazer medicamento, para curar. Então, quando eu faço um cosmético, hoje eu faço para curar. Eu uhum, faço para ele trazer um resultado visível para o consumidor, para ele trazer algo que vá muito além do cosmético. E por isso, na Adatina, o meu trabalho é esse. É um trabalho que, sobretudo, me dá muito prazer, porque eu não uhum. consigo trabalhar só por dinheiro. Eu tenho que trabalhar uma coisa que me realize. E a minha realização é quando eu vejo as pessoas usando os produtos, mandando foto de antes e depois da Uhum. pele. Eu tenho mais de 100 fotos de antes e depois de mulheres que usam e mandam Nossa, que e com bacana. resultados fenomenais. Isso é um conceito muito italiano, né? Uhum, Quando você estava na Itália, a cultura italiana não admite muito essa coisa de fazer algo, fazer um produto só para deixar a pele hidratadinha ou só para deixar perfumada. uhum, Tem que ter um benefício extra. Então, ou vai tirar ruga,
ou vai hidratar tantas camadas da pele, ou vai clarear manchas, vai fazer crescer cabelo, né? Então, eu trago muito isso comigo. Eu vi que no Brasil não tinha uma marca que fizesse esse resultado, e as nossas fotos de antes e depois são realmente impressionantes. Aí eu falei, não, eu vou conseguir implantar no Brasil esse conceito. E aí que veio o dermocosmético. O termo dermocosmético não existe oficialmente. A Anvisa, ela classifica os produtos, digamos assim, em medicamentos, que é o mais rígido. Sim. Em segundo lugar, cosméticos. Em terceiro lugar, alimentos, digamos assim, tá? Então, cosmético para a Anvisa é uma coisa só. É uma categoria de registro só. O nome dermocosméticos, nós do mercado damos para a gente sinalizar para as pessoas que compram os nossos produtos, que nos assistem, que aquele produto ele pode ter uma finalidade dermatológica. Porque o médico dermatologista, quando ele está prescrevendo alguma coisa, ele quer algo que faça efeito. Ele quer algo que dê resultado, né? Porque as pessoas vão se consultar. E hoje em dia não é só o dermatologista, não, tá? Tem os biomédicos, estetas, tem farmacêutico, esteta, dentista, está crescendo muito no mercado de estética também. Então eles querem dar um resultado, né? E é aí então que a Adatina chega com uma solução muito confiável, que vai muito além do cosmético. E isso a gente consegue com altas concentrações de ingredientes ativos, ingredientes bons, ingredientes de qualidade, porque eu faço um cosmético como se eu estivesse fazendo um medicamento. Sim. Do mesmo jeito que um antitérmico tem que tirar a febre, um cosmético tem que fazer aquilo que ele se propõe, tirar uma ruga, tirar uma mancha e assim por diante. E tem uma característica que é sua. Que é sua. Você desenvolve o produto como se você estivesse desenvolvendo para alguém da sua própria família. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que isso daí é um diferencial e é muito interessante, porque isso daí dá segurança para as pessoas. Né? Porque as pessoas pensam da seguinte forma, poxa, o dono dessa empresa, ele não ia queimar, por exemplo, ou pular etapas, de forma, por exemplo, e você colocou essa questão logo no início da nossa conversa aqui, de não por dinheiro, mas pelo prazer, pela realização de ver um retorno do antes e do depois. Então isso daí dá garantia, por exemplo, para quem está, inclusive, nos acompanhando neste momento, puxa, ele faz pelo prazer de fazer, mas acima de tudo, como se ele estivesse fazendo para alguém da sua família. O que transforma a Adatina numa grande empresa família mesmo. Eu acho que é um conceito interessante. Eu não sei se alguma vez passaram isso para você, mas acho que é um conceito extremamente interessante esse, né? Olha, na Adatina, eu mesmo sou garoto propaganda. Então o pessoal lá do marketing fala assim, Maurício, hoje você tem que gravar 20, 30 vídeos. Às vezes eu chego lá às 7 horas da manhã, saio 1 hora da tarde para fazer os vídeos, etc. e tal, onde eu falo dos produtos que eu mesmo desenvolvi. Eu e a minha equipe, óbvio, né? Então, assim, eu não consigo falar de alguma coisa que eu não acredito. Eu não consigo. Até que você está vendo meu jeito aqui, eu sou sincero, não ensaiamos. Muito natural. Não programamos nada. Então, eu jamais conseguiria falar de algo que eu não tenho certeza que funciona. E como que eu tenho certeza que funciona? São feitos testes de eficácia no produto. Então, uma vez que o produto é pronto, ele é submetido a testes de eficácia. E a segurança, você estava falando de pele sensível, que o dermocosmético, ele tem que embarcar esse conceito, né? A gente faz 2 testes de segurança. A gente faz segurança dermatológica, né? Contra irritação, alergia no Brasil e fazemos na Itália também. Olha, num que laboratório parceiro lá em Milão. E vem cá, me diz uma coisa. Hoje, a Adatina, ela tem quantos produtos no mercado? Olha, hoje nós temos aproximadamente 70 produtos. Nossa, um número Sim, um número bom. interessante, né? É porque para a gente cobrir todo o espectro de cuidados com a pele. Então eu preciso de produto para cabelo, produto para melasma, ruga,
hidratante, e agora está muito na moda também os clareadores íntimos, que as mulheres estão buscando muito, e os Uhum. médicos, quando vão prescrever, precisam de produtos mais suaves, que não Uhum. irritem, porque é uma pele mais delicada, né? E que tragam resultados que o paciente do médico chegue e fala, ó, funcionou, obrigado por ter prescrito esse produto. Então, mas o forte, eu sei, acho que você ia perguntar daqui a pouco, o forte é proteção solar. Sim, sim, eu tava vendo isso. Mas uma questão que me chama a atenção é o seguinte: você que vai me confirmar isso, tá? A impressão que a gente tem, olhando o mercado de uma forma geral, é que houve uma mudança, por exemplo, de paradigma em relação à procura desses produtos. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, antigamente, quem procurava mais? Mulheres. Uhum, E hoje, por exemplo, os homens eles estão se preocupando muito mais estão. com a questão da saúde da pele. Uhum. E, consequentemente, eu não arriscaria dizer que está 50-50, mas a participação masculina na aquisição de produtos nesse mercado aumentou significativamente, não é, Maurício? Aumentou. A gente, 20 anos atrás, homens eram 2 a 3%. Uhum. Hoje os homens chegam a 15%. Quando a gente vai para proteção solar, os homens são mais ou menos 25% dos nossos clientes. E os homens gostam dos nossos protetores solares porque eles duram 12 horas. Tá. Então, quando a gente cria um protetor solar, eu tenho a oportunidade de criar do zero e fazer o melhor produto. Então, só para você ter uma ideia, protetores solares comuns, eles perdem o efeito dele depois de 1 hora e meia de exposição à Muito pouco luz. tempo, Por né? muito pouco tempo. Então, você tem que fazer as reaplicações. A gente, desde o início, trabalhou com fotoestabilidade. Então, ele é estável, fotoestável, Uhum. Uhum. estável à luz. Então, Uhum. você pode aplicar às 7 da manhã, você está protegido até 7 horas da noite. Olha que interessante. Mas, Mesmo. por exemplo, eu estou na praia, tá? Eu adoro ficar no mar. Gosto muito. Uhum, É, por exemplo, o fato de eu estar, né, no banho de mar de uma forma não tão comum em relação às outras pessoas, significa dizer, por exemplo, que aquele produto ele deve sair da minha pele ou mesmo assim ele se mantém na minha pele ou não? O conceito das 12 horas de proteção é quando o produto é deixado sob a pele sem lavagem. Tá. Sem Uhum. lavagem, sem Por isso você que eu passar um perguntei isso. lenço. Aham. Quando você mergulha, entra em ação um outro conceito, que é o Uhum. conceito de resistência à água, Uhum. né? Então, assim, a gente sabe que a água lava o Sim. produto. Para você ter uma ideia, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela Aham. diz o seguinte: para um produto ser resistente à água, ele tem que manter pelo menos 50% da eficácia dele após 40 minutos de mergulho. Tá. Então, não quer, nenhuma Isso é marca verdade. vai segurar 100% do produto. Ele pode cair 50%. Então, assim, mergulhou, reaplica. Tá? É diferente o conceito. A água lava, mas se Uhum. não lavar, ele dura 12 horas. Mas mergulhou, reaplique. Qualquer Tá. marca. Então é importante a gente trazer isso, porque são dúvidas que quem está nos acompanhando são dúvidas que Uhum, surgem, tá? A mesma coisa, por exemplo, que eu vou te perguntar agora. Eu sei o que você vai falar, hum, tá? Mas quem está acompanhando não sabe. Que é o seguinte: o Maurício ele é farmacêutico. O Maurício, como farmacêutico, ele desenvolve medicamento. Mas e aí quando a gente fala da Adatina? Os produtos que são oferecidos e que são disponibilizados uhum. no mercado pela Adatina, eles são medicamentos ou não? Tecnicamente, não. Tecnicamente são cosméticos. Porque a Anvisa, para medicamento, é outra legislação, inclusive. Uhum, Mas a gente desenvolve os produtos da Datina como se fossem medicamentos. É uhum. aquela questão de verificar muito a segurança e também a eficácia que aquilo vai trazer na pele do paciente. Porque eu acredito, o Milton, que a mulher brasileira
ou ela já está cansada, ou Uhum. num determinado momento ela vai ficar cansada de usar um monte de produto e não perceber melhoria. A Sim. gente está num país onde o índice ultravioleta, que é a quantidade de sol que chega aqui diariamente, é gigante. Mesmo nesses dias de frio, agora a gente está em junho, né? A Uhum. gente já está no inverno, acabamos de entrar no inverno. A quantidade de sol que está chegando no Brasil é muito grande. Se Uhum. você fosse seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, num verão brasileiro, pela OMS, ninguém deveria nem sair de casa. Sim. O que para nós é impossível. A gente tem que Sim. trabalhar, tem que levar os filhos na escola, andar de carro, ir para a praia, né? A pessoa vai É pra praia, verdade, é naquele verdade. sol escandaloso. Então a pele no Brasil se estraga muito facilmente. Então é daí a necessidade que a gente viu de fazer protetores que duram 12 horas e de fazer produtos que realmente funcionam. Eu diria para você que a pele de uma mulher brasileira, ela vai se danificar muito mais precocemente e numa velocidade até 50 vezes mais rápida que a pele de uma mulher italiana, por exemplo. Porque lá na Itália eu tenho 2 meses, julho e agosto, de maior insolação. O resto do ano é uma insolação muito baixa. Sim. Agora, o Maurício, levando em conta, por exemplo, os efeitos climáticos, né? Você falou sobre a questão da incidência dos raios solares e há uma preocupação muito grande, mundialmente falando, sobre a incidência desses raios solares, que eles estão cada vez mais intensos, Uhum. né? A Adatina, ela está com um olhar muito especial nesse sentido, acompanhando essas alterações todas. Sim, sim. E a gente está muito preocupado, por exemplo, com o desastre térmico que deve acontecer esse ano no Brasil. Por causa do El Niño, segundo os meteorologistas, a gente vai ter entre outubro e novembro, se não mudarem as previsões, a maior onda de calor aqui no Brasil jamais observada. Calor, ninguém dava importância para isso. Agora, os nossos protetores já protegem contra o calor desde o ano passado. Por quê? Porque o calor ele é uma radiação. Ele é radiação Sim. infravermelha. E ele se soma ao UVA, se soma ao UVB, ele aumenta os casos de câncer, porque ele danifica o DNA e o grande drama da mulher brasileira, que é o melasma também, né? Isso aí. Aquelas manchas muito profundas de difícil tratamento. A gente está super preparado, até antecipando o desastre térmico de 2026. Que tomara que não venha, Sim, sim, mas é importante se precaver, com né? certeza. A precaução é fundamental. A Datina, por exemplo, ela atua no Brasil, mas vocês também atuam lá na Itália, não? Olha, a gente desenvolveu toda a linha na Itália, mas Aham. atualmente atuamos somente em território brasileiro. Tá. E hoje, por exemplo, a capilaridade da Datina, tá? A matriz, ela fica em Campinas, não é isso? Fica em Campinas, a produção é em São Paulo, o Uhum. laboratório de pesquisa e desenvolvimento fica aqui. Hoje a Datina tem também um braço que eu acho muito importante, que é um braço educacional, Olha que onde a bacana. gente oferece cursos de pós-graduação em cosmetologia, dermocosméticos, mas também na área de estética, Olha que né? bacana. Então, por quê? O que que eu acredito? Eu acredito que se a gente tem todo esse know-how, por que não passar para frente através de uma atividade educacional, Sim. né? Eu estava vendo, por exemplo, Bacana isso. grandes bancos estão Uhum. fazendo universidade, né? Sim, A sim. universidade de um banco, do outro É banco e verdade. tal. Então eu falei, eu vou fazer também a Universidade Adatina, que inclusive leva o meu nome, Instituto Maurício Pupo. Olha que legal. Agora, olha só, Maurício, ainda dentro dessa linha, tá? Você falou que tem um setor de pesquisa e desenvolvimento e eu acho que nesse segmento tem tudo a ver, Uhum. né? Hoje, por exemplo, em termos percentuais, tá? Quanto você investe, por exemplo, em termos percentuais da tua receita, tá? No setor de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Ah, se a gente não investir aí pelo menos uns 10% do faturamento total da empresa, você não tem lançamento, você não tem produto novo. E esse desafio, esse investimento já foi menor no passado. Por quê? Uhum, Porque eu desenvolvo um produto, esse produto ele fica no mercado 5 anos. uhum, Ficava. Hoje uhum, em dia, a verba de investimento teve que aumentar. Por quê? Porque a gente hoje está
naquele conceito de que aquilo que é coreano é bom. E como que funciona a cosmética coreana? Na verdade, não tem nada demais, né? Sim. Funciona que eles têm mais empresas e eles têm uma capacidade de lançar coisa nova gigante. E outra coisa, os coreanos colocaram na cabeça das mulheres, e isso já pegou no Brasil, o conceito do skincare. Então, eu recebo clientes da marca Adatina falando assim, olha, eu acordo de manhã, eu uso 8 produtos de manhã. Eu falo assim, como assim? Você está intoxicando a sua pele. Cosmético é bom, Dermo cosmético é bom, mas né, é a mesma coisa que Sim. você chegar em casa e tomar 8 medicamentos. Pô, Verdade. você tá na UTI, então. Né? Ou vai morrer de uma iatrogenia, que é uma doença causada por medicamento. Então, assim, eu tento trazer para o Brasil esse conceito de que o menos é mais. Produtos muito bem feitos, você não precisa de 8. Agora, falando direto da área de pesquisa e desenvolvimento, eu tenho que estar trazendo sempre coisas novas. Sim, Tem que sim. trazer PDRN, tem que trazer protetor que clareia, porque a mulher brasileira ela está acostumada que agora é esse conceito coreano. Então, eu fazia antes um produto para durar 5 anos, Milton. Hoje eu faço um produto para durar 1 a 2 anos. Sim. Que a Eu tenho que evolução renovar. é. E uma coisa, ô Maurício, que me chama a atenção é o seguinte, por exemplo, dentro ainda desse planejamento estratégico da Adatina, você vê a viabilidade, né, de expansão de negócio, que eu digo assim, por exemplo, de vocês terem lojas, por exemplo, no mercado, não digo um número muito grande, mas sei lá, de alguns pontos chave dentro do Brasil. Sim, sim. Está no nosso planejamento lojas. Não seriam bem lojas conceito, mas seriam lojas em locais estratégicos, como por exemplo em shopping center. Você faz um pouco daquela mídia out of home, que é o OOH, você mostra mais a sua marca para o público e você possibilita as pessoas de experimentarem os produtos através dos sachêzinhos, Sim. dos testers, né? Hoje, o canal mais poderoso de distribuição da marca da Tina, que tinha sido aquela sua pergunta, eu acabei pulando, é o online, a venda digital. Bacana. Então a gente vende hoje para todo o Brasil, 40% do nosso faturamento é para São Paulo, tá? E eu acho que é sei lá, um estado que consome mais, Sim. tá? Mas a gente também é muito forte em Santa Catarina, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais e alguns estados do Nordeste, como Bahia, por exemplo, a gente vende muito. Agora, falta a gente estar mais presente em mais pontos de venda, porque nós estamos presentes em pontos de venda mais selecionados, sabe, ponto de venda onde a pessoa que vai lá está procurando um produto diferente. Porque como a nossa marca ela tem um valor agregado maior, não dá para colocar ela numa rede, Sim. né? Porque lá você Sim. tem protetor solar de R$ 49, Não, e né? você fala, na verdade, ô Maurício, isso é importante destacar, para um público diferenciado, Exato. né? Então, por exemplo, é um público que se preocupa com hidratação, é um público que se preocupa com produto de qualidade, né? As pessoas não estão preocupadas com preço, elas estão preocupadas com qualidade de produto. Sim. Não é verdade? Acho que é esse o perfil do público que é fiel à Adatina, né? Até falando dessa questão de fidelidade, hoje a nossa grande fatia, o que mais representa no consumo são mulheres de 35 a 55 anos de idade. Nós, da marca, nunca dissemos para o mercado assim, olha, você, mulher dessa idade. Olha, Nunca. interessante, né? Tanto é que a gente tem muitas influenciadoras que falam da marca, algumas bem novinhas, de 22, 25, 27 anos. Mas quando você vai olhar as vendas são maciças para esse público. 35 a 55 anos de Que idade. interessante essa informação, viu? Por quê? Aonde que está a mulher nos seus 35 anos de idade? Ela já está, obviamente, bem estabelecida no mercado de trabalho. Sim. Ela está ganhando mais de 5 mil por mês, sei lá, né? Mais de 10 sim, mil por sim. mês. Ela tá bem, né? Sim. Ela já acertou ali a vida dela, casou, não casou, alguma coisa assim. E ela está no mercado de trabalho, onde ela compete com outras mulheres. As ruguinhas já começaram a aparecer, as manchinhas já
começaram a aparecer. Então, A chamada mancha de idade, né? ela não pode mais se dar o luxo de usar um produto qualquer. Então, ela vem buscar a gente, ela vem buscar um produto que traga um resultado melhor. E consegue, ô Maurício? Claro. Não, o que eu digo é o seguinte, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, tá? claro. Nesse momento. Essa questão, por exemplo, as mulheres procuram, eu quero tirar as manchas da idade, entendeu? Eu quero ter um ar mais rejuvenescedor. Isso se consegue com dermocosmético? Consegue, lógico que consegue. É assim, ó, a nossa pele, ela é dividida em camadas. A Uhum. pele mesmo, ela é dividida em epiderme em cima, derme e tem a hipoderme embaixo, que é onde tem ali um pouquinho de gordura. Uhum. Tá? Então, os dermocosméticos, eles agem aí. Aí, infelizmente, a gente tem nas redes sociais pessoas, até profissionais, que falam mal dos dermocosméticos, dizendo que só procedimento resolve. Então, aí tem interesse comercial. Quem fala isso é porque está com interesse comercial. Lamento informar. O procedimento é bom, mas o procedimento é agressivo. Um procedimento feito sem um apoio de um dermocosmético vai produzir mancha. E eu estou cansado de atender mulheres que vêm me procurar. Fiz peeling, fiz microagulhamento, fiz laser. Olha a consequência, manchou. Manchar é o de menos, que mancha a gente tira. O problema é quando deixa cicatriz. Agora, o procedimento Que é bem bom. diferente. Ele é bom quando bem feito e quando tem apoio de um bom dermocosmético para não deixar a pele manchar. Só que eles agem preferencialmente em tecidos mais profundos. Eu tenho, por exemplo, hoje, procedimentos que agem na musculatura. Olha Então, seria perfeito o profissional combinar um bom dermocosmético, porque o que eu estou olhando agora aqui na sua pele é a superfície dessa pele. Certo? Mas eu também posso agir na musculatura tentando fazer um lifting, e aí um complementa o outro. Então consegue resultados fabulosos, principalmente em manchas e melasma, porque o melasma está na pele e não existe nenhum procedimento que dê jeito no melasma. É um tratamento que funciona muito melhor com o dermocosmético. Maurício Pupo, fundador e CEO da Adatina. Prazer imenso te receber aqui no IBFcast. Eu acho que foi um bate-papo assim extremamente descontraído, né? Que o nosso público, tanto masculino quanto feminino, gente, hoje é um assunto que interessa para homens e mulheres. Quero te agradecer demais você ter aceito o convite, por trazer essa aula para a gente que está acompanhando o IBFcast neste momento sobre esse cuidado fantástico que se tem, que se deve ter em relação à questão da saúde da pele, né, dermatologicamente. Muito obrigado, viu? Milton, eu que agradeço. Precisando, é só você chamar. E para mim é sempre um prazer falar daquilo que eu amo fazer, né? Que é desenvolver bons produtos para as mulheres brasileiras. Gente, veja e reveja esse episódio no canal do IBF no YouTube, quantas e quantas vezes você quiser, né? O Maurício, ele está à disposição. Tem um site, por exemplo, de acesso Tem o site Adatina? da Adatina, www.adatina, né? Pronúncia italiana, Sim, sim. adatina.com. Gente, fica o convite aí para o próximo episódio do IBFcast, viu? Agradeço demais a audiência e lembramos que o IBFcast, ele é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Até o próximo episódio.